Mesmo sob o tarifaço dos Estados Unidos, as exportações brasileiras bateram recorde no ano passado. Um recorde de 349 bilhões de reais. E o vice-presidente Geraldo Alckmin, ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio também, Geraldo Alckmin destacou que o volume das negociações brasileiras foi o dobro da média mundial. Vamos ver a entrevista dele. É importante, o terceiro maior, 68,3 bilhões de dólares. Queria também destacar que o nosso volume em termos de exportação, ele cresceu 5,7%. O mundo cresceu, o comércio global cresceu 2,4%. Então, nós crescemos mais que o dobro do crescimento do comércio global. O comércio global cresceu 2,4% e o Brasil cresceu 5,7%, o que mostra boa resiliência e boa competitividade dos produtos brasileiros. Depois queria também, dentro do comércio, da exportação, destacar aí alguns produtos que o carne bovina tem um aumento grande, 16,6 bilhões de dólares de exportação. Carne suína, alumina e veículos. Tivemos um crescimento grande na exportação de veículos, de transporte leve, também de caminhões, automóveis, e aqui eu destacaria a Argentina. A Argentina foi o maior crescimento na exportação brasileira. Os 4 maiores compradores do Brasil, para onde a gente exporta, é China, União Europeia, Estados Unidos e Argentina. Tema que nós voltamos a conversar com os nossos analistas, a Marcela Matos e também o Eduardo Gayer. Já começo primeiro com você agora, Marcela. É um resultado impressionante e talvez a gente possa até dizer que o tarifaço ele veio para ensinar que o Brasil depende menos do que ele imaginava da economia americana. É claro que ninguém quer descartar esse tipo de negociação, de acordo, de mercado, mas é um resultado positivo quando a gente olha para essa balança. Com certeza, Luara, esse foi um resultado muito comemorado aqui dentro do governo, justamente porque quebrou aquele discurso de que o tarifaço iria impor realmente danos imensos aqui à economia brasileira. Isso era o que a oposição tentava emplacar e o governo brasileiro, desde o início, inclusive enquanto rechaçava um diálogo mais próximo ao governo Trump, falava que realmente seria possível sobreviver ao tarifaço, buscando novos mercados e acreditando também, inclusive, numa pressão do empresariado americano para reverter essas sanções, que foi o que acabou acontecendo. Então, mostra, assim, que o Brasil tem a possibilidade de abrir portas para novos mercados, não há essa dependência tão grande quanto se imaginava aos Estados Unidos. Claro que eles ainda são importantes importadores, não tem como negar isso. China e Estados Unidos aí fazem parte de um mercado muito importante ao Brasil, mas o resultado mostra que o tarifaço, ainda que no início tenha sido recebido com muito alarde, ele não teve os efeitos esperados e o Brasil conseguiu então fechar as contas aí no azul. O governo brasileiro comemorou bastante, sim, Lara. O Gayer, queria te ouvir também sobre isso. Gayer, a previsão no começo do ano, quando o Trump impôs aquele tarifaço, era de uma tragédia para a balança comercial, que o Brasil ia perder exportações, mas realmente surpreendeu, o Brasil conseguiu encontrar novos mercados para vender ao redor do mundo, né? A que você atribui esse sentido de negociação, esse faro de negócio que o Brasil teve para contornar as barreiras dos Estados Unidos, hein?
Lúcio, o resultado da balança comercial foi muito positivo quando se olha a floresta como um todo, ou seja, o Brasil conseguiu repassar uma parte das exportações que fazia os Estados Unidos para outros mercados, muito por conta da política do atual ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, de buscar esses mercados ao redor do mundo. São centenas de mercados abertos desde o início da gestão dele, mercados abertos na Ásia, também se deve, claro, ao trabalho do Ministério das Relações Exteriores. Mas esse é o resultado da floresta como um todo. Quando você olha o resultado das árvores, aí a coisa muda um pouco de figura, porque, por exemplo, o setor industrial ainda foi muito afetado pelo tarifaço de Donald Trump. Então, as exportações brutas, sim, daí o tarifaço foi muito pouco relevante. Mas quando você olha, por exemplo, a exportação de produtos industriais, aí o tarifaço não conseguiu ser compensado. Então, foi uma compensação pelo lado das commodities, da agricultura, mas não pelo lado da indústria, que ainda é muito impactada pela sobretaxa que foi criada. Os produtos agrícolas até já saíram do tarifaço, mas os industriais continuam por lá. Então, são desafios que o governo federal ainda precisa se deter daqui para frente, continuar nessas negociações, muito embora agora tenha um novo desafio, que é fazer a negociação com os Estados Unidos para a reversão completa do tarifaço em meio às tensões na Venezuela, em que o Brasil e os Estados Unidos têm posições bastante diferentes. Então, sim, foi uma vitória do Brasil, uma vitória da diplomacia, que desde o início dizia que não era para se render aos Estados Unidos, vamos dizer assim. O presidente Lula foi muito pressionado a pegar o telefone, ligar correndo, ir lá para os Estados Unidos, negociar o fim do tarifaço. Muita gente dizia que o presidente Lula teria de entregar as terras raras do Brasil para reverter o tarifaço. Não foi esse o caminho escolhido e, no final, mostrou-se que a diplomacia brasileira, goste-se dela ou não, estava correta. Os números mostram, mas esse é um número que olha a floresta e não a árvore. Tem desafio ainda a ser batido nessa área industrial, Lúcio. Então eu quero voltar à pergunta e continuar com o Gayer, que você explane para a gente quais são esses desafios quando a gente olha por setor, diante ainda de um cenário de política interna em que vamos ter mudanças tributárias, de isenções, de incentivos, pensando já também nessa mini reforma que já está começando a ir bater na porta, e qual é o impacto desses dois em paralelo aqui para o Brasil, Gayer? Vim até pegar os números aqui, Luara, para complementar a análise, porque você olha, a queda da exportação para os Estados Unidos foi de 6,6% e o aumento de exportação para a China foi de 6%. E, essencialmente, o que o Brasil exporta para a China? Exporta commodity, exporta petróleo. E agora, com esse cenário da Venezuela, o que se tem, inclusive, é uma perspectiva de diminuição do preço do petróleo. É isso que os analistas estão dizendo. Ou seja, o Brasil ainda vai ter esse desafio adicional de o petróleo com um preço mais reduzido, você reduz também a balança comercial em termos de dinheiro, não em termos de volume, mas em termos financeiros, a balança comercial também emagrece um pouco. Então, são desafios para serem resolvidos, para mostrar para os Estados Unidos que, por exemplo, esse tarifaço em relação à indústria não faz sentido, porque existe uma complementação em relação às entradas dos produtos americanos por aqui. Dos 10 produtos que os Estados Unidos mais exportam para o Brasil, 8 são ex-tarifário. O vice-presidente Alckmin sempre destaca isso, ou seja, não pagam nada de imposto para entrar aqui. Então, esse tarifaço tinha uma relação muito mais política do que propriamente comercial. Muito disso foi revisto pela Casa Branca, mas falta revisitar a parte mais industrial que continua sofrendo com o tarifaço, com algumas tarifas adicionais que foram colocadas por Donald Trump. Por exemplo, a questão do aço. O aço continua, mas é uma tarifa que vale para o mundo todo, não só para o Brasil, mas continua nesse tarifaço de Donald Trump. Então, você prejudica a exportação para os Estados Unidos. Não tem outro caminho, vai ter que negociar via diplomacia. Agora, esses caminhos continuam um pouco obstruídos. Houve melhora, muito por conta do contato do presidente Lula com o presidente Donald Trump. Mas nós estamos aí já em 2026 e desde que Trump tomou posse, que foi no dia 20 de janeiro de 2025, se não me falha a memória, foi no início de janeiro, Donald Trump não designou ainda um embaixador para o Brasil, gente.
Esse é o fato, é disso que se trata. O Brasil está sem embaixador americano. A embaixada é tocada interinamente pelo encarregado de negócios, Gabriel Escobar. Então, falta ainda um envolvimento maior dos Estados Unidos para aprofundar essa relação comercial com o Brasil. Pelo menos, enquanto isso não acontece, o Brasil não tem perdido tempo e está expandindo a sua pauta comercial com outros países, em especial a China e os países da Ásia de modo geral, Luara. Ô, Gaia, pelos números que você trouxe, né, o que a gente perdeu de exportação para os Estados Unidos, a gente ganhou com a China, 6 e 6%, e ficou elas por elas, né? A gente perdeu no mercado e ganhou em outro.